na nossa casa agora. Deixa eu ver aqui. E você, se tiver mais alguma coisa para falar da tua apresentação, você fica à vontade, tá? Então, Derblay Seben, Dr. Derblay, se formou em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 1984. Em 1991, estagiou na Clínica Tobias e iniciou um trabalho na medicina antroposófica. Trabalhou em escolas Waldorf e na Associação Parsifal, com jovens que necessitam cuidados especiais. Estudou ritmos biológicos na USP, medicina do sono na Unifesp e se dedica à prática e a ensinamento de meditação há muitos anos, não sei quantos. Há uns 40, tudo está perto de 40 agora. Comecei com uns 20. Uau, 40 anos já? Ensinando e não, né? Mas praticando. Praticando. Okay. Muito bem-vindo e a palavra é tua. Muito obrigado, Adriana. Muito bom estar aqui. E foi uma coincidência, eu acho, mas no final de semana anterior, nós tivemos aulas, eu dei aula para formação de terapia artística, e o tema lá é muito similar ao que a gente vai desenvolver hoje de um modo mais condensado, mas no encontro da formação, o tema era caminho interior do terapeuta. Né? Como é que o terapeuta se prepara para fazer frente àquilo que o paciente traz? E hoje a gente vai conversar sobre um mestre interior, né? Eu gostei desse tema. Alguém contribuiu e criou esse tema. Diálogo com o mestre interior, que é praticamente a mesma coisa, com um olhar um pouquinho diferente. Na realidade, na evolução da humanidade, conhecer, acompanhar um mestre e curar, chegar próximo do curador, são coisas iguais. Conhecer melhor propicia a cura. Curar-se, de fato, é conhecer. Quando eu estou curado, eu conheço o que é o humano, o que é o mundo. O sanar, de fato, é essa busca pelo autoconhecimento. Por isso que na antroposofia, o caminho interior é um caminho cognitivo que permite a cura, o autoconhecimento. E hoje o assunto é diálogo com o mestre interior. Diálogo, conversa, que acontece no encontro. Dia indica através, que nem diagnóstico, através da gnose, do conhecimento. Diálogo, através do logos. Eu poderia dizer com o logos, com a consciência. Então, diálogo, ter consciência, conversar com o mestre interior. E mestre? Mestre é aquele que nos ensina. Mestre é aquele que acompanha o discípulo nesse caminho de desenvolvimento. O mestre cuida. Olha que interessante. O mestre cuida para que o desenvolvimento aconteça adequadamente. Eu vou falar sobre isso. E interior. O interior é esse âmbito da consciência, ou o interior é esse âmbito da consciência. Quando eu me volto para mim mesmo, eu vou para o interior em polaridade e contraposição ao exterior. Então, tem objetos fora, tem pessoas fora, tem o acontecimento da vida fora, e eu, a partir do meu interior, percebo esse exterior. Hoje, então, nós vamos conversar sobre diálogo, encontro consciente com o mestre, aquele que ensina, acompanha, cuida, interior,
aquilo que está em meu interior. Essa relação com a atividade consciente. É como se fosse da consciência para a consciência, e isso que vive em mim, isso que pode ser em mim o meu mestre, o meu condutor nessa vida. É importante no começo, e isso eu também trabalhei muitos anos em escolas Waldorf, e é uma pergunta para os professores, para os nossos mestres, qual é a diferença entre ensino e aprendizagem? Sabe que é interessante, mas eu fiz essa pergunta muitas vezes nas aulas para professores, e demora um tempinho para cair a ficha que há uma diferença entre ensinar aquilo que eu estou tentando fazer com vocês agora, né? Agora eu estou aqui de professor, vou falar um conteúdo e eu fico na esperança que vocês aprendam. O mestre, o professor, ele cria situações, que nem agora, visual e auditivas. Eu estou comunicando algo, pode ser que eu faça alguns gestos, vocês acompanham, com o intuito de vocês aprenderem algo. Então, o mestre cria condições exteriores para que algo aconteça internamente no aluno, no discípulo. O processo de aprendizagem pode acontecer ou não. O professor, posso dizer que sempre tenta ensinar, cria as condições. O aluno pode aprender ou não. E vocês vejam, o aluno, ele quer aprender, ele precisa aprender. Isso é próprio do ser humano. A gente tem, o ser humano, por natureza, está se desenvolvendo. Com 1 ano de idade faz alguma coisa, com 3 anos faz outra, com 7 anos está na escola. O ser humano se desenvolve. Isso é próprio do ser humano. E esse desenvolvimento permite que a pessoa evolua. Ela tem um estado limitado, por exemplo, com 1 ano de idade, que chato, não sabe falar ainda. Então, tem um limite. À medida que ele é cuidado, acompanhado, ele supera aquele limite e aprende a falar. E aí, mas ele não sabe escrever ainda. Então, ele vai atrás de um mestre que o vai ensinar. O aluno tem uma necessidade de algo novo. E o professor, o mestre, é aquele que vai apresentar essa novidade para o aluno. O mestre, na realidade, traz para o aluno aquilo que ele ainda não conhece. O que eu quero frisar é bem isso. Se eu soubesse tudo, eu falei quase a mesma coisa no módulo de final de semana. Se eu soubesse tudo, eu não iria para a escola. Eu já sei tudo. Mas eu percebo que eu não sei tudo. Eu tenho os limites do meu conhecimento. Então, eu vou até um mestre e peço, por favor, me ajude. E aí o mestre vai criar condições, isso chama didática, e vai nos ensinar nesse ambiente protegido da escola. Então, como é que funciona? O aluno procura o mestre cria essas condições, apresenta um assunto, traz algo, isso é fundamental. O mestre vai apresentar para o aluno aquilo que ele não conhece. O mestre apresenta o novo. Por exemplo, as operações matemáticas. Então, tem toda uma didática para apresentar os números, as pedrinhas. Depois você tem 2 pedrinhas no montinho, 2 pedrinhas no outro montinho. Junta aquilo lá, faz a adição. Ou se tirar, quanto sobra? Vocês passaram por isso. Depois multiplica e vai ficando mais complicado, vai ficando mais difícil. O mestre vai exigindo, vai pedindo algo a mais para o aluno. Quem sabe divisão. E depois de divisão, fração. Pegar uma coisa inteira e repartir em pedaços. Né? Se eu corto em 4, se eu corto em 3, o que é 1/4, 1/3? O professor vai exigindo do aluno. E depois pega 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, coloca 2 e 4. Exponenciação. Puxa, vai ficando difícil. E trabalhar com conjuntos, e trabalhar com previsão. Então, o mestre dá uma atividade para o aluno, aí apresenta o novo, o aluno tem que
praticar, o aluno tem que fazer a lição de casa por um certo tempo. Aí eu ia dizer, aí ele aprende. Não aprende. O professor traz o conteúdo, o aluno pratica. Aí tem que acontecer uma outra coisa para ele aprender, que é o quê? Dormir. O aprendizado, consolidação de memória, capacitação, surgir novas habilidades para a vida, não acontece na hora da prática. Imagine que legal que seria. Vocês praticam alguma coisa e já aprende. Não é assim. A gente pratica, dorme, pratica, dorme, precisa do sono. Hoje é mais do que sabido pela neurociência que o professor, de fato, o mestre, ensina o aluno a dormir. Quando o aluno dorme bem, ele consolida aquilo que ele praticou e não necessariamente o que o mestre ensinou. Porque o aprendizado acontece no aluno dependendo do aluno. O professor não tem poder para ensinar todo mundo. Isso a gente sabe como pai. Imagine se a gente pudesse passar a experiência de vida que um avô tem, que um pai tem para os filhos. A gente sabe, o professor, o mestre, ele cria as condições para que o aprendizado aconteça. O aluno pratica. E aí, no silêncio da noite, na solidão do sono, é que pode acontecer o aprendizado. E que vocês sabem, nem sempre acontece. Quantas coisas a gente quer aprender, gostaria de aprender e não aprende? A gente tem que praticar e dormir, praticar e dormir. E aí encontrar o mestre. E o mestre vem com uma novidade. Ó, você já aprendeu isso? Agora eu vou te levar adiante, vou te levar acima. E aí eu, na minha vida, me aposto daqueles conteúdos que têm relação comigo. E eu faço isso na noite. Isso, em 1920, quando Steiner falava essas coisas, ninguém entendia. Na realidade, há 30 anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, nem a medicina do sono sabia do que se tratava. Hoje nós sabemos. Basicamente, no sono REM é quando se aprende. Em laboratório de sono é facílimo de provar isso. Ensina um ratinho a sair de um labirinto. Ele pratica uma vez, pratica 2 vezes, depois de algumas tentativas, o ratinho aprende a sair do labirinto. Caso se faça uma privação seletiva do sono REM nesse rato, ele não aprende a sair do labirinto ou vai demorar muito mais. Então, sono é vital para o aprendizado. E aí é quando o aluno aprende. E isso é próprio da nossa época. Nós, enquanto indivíduos, não queremos, de fato, ser ensinados. Nós queremos aprender. Por quê? Quando alguém quer me ensinar na marra, isso chama adestramento. Infelizmente acontece. Condicionamento clássico, Pavlov. Muitos de nós fomos condicionados. Diante de tal estímulo, a gente fala algo que é esperado pelo professor, que condiciona, que gera adestramento. O aprendizado, de fato, que eu estou indicando aqui, não é isso. Aprender é eu viver as minhas experiências e, durante a noite, algo consolida e eu trago isso como uma habilidade nova, pode ser mental, pode ser manual, etc. Bem, então vejam, eu quero aprender, eu preciso aprender, porque eu estou em desenvolvimento, o ser humano está em evolução. E o que é evoluir? É confrontar-se com o novo, confrontar-se com o desconhecido. E o mestre é que faz isso. Análise de texto. Quem não sofreu fazendo análise de texto lá no ensino médio? Que tem que ter uma técnica especial para entender o texto. Então, o professor percebeu que a gente chega num ponto e ele vai um pouquinho adiante. E ele vai sempre pedir algo além
algo acima, algo além para o aluno. E aí vem esse confronto com o não conhecido, e que nem sempre é agradável. Para eu me apossar de um conteúdo, eu preciso de uma prática. E essa prática, pratique. Essa prática, muitas vezes é chata. Muitas vezes é muita repetição para aprender alguma coisa. Aprender não é um prazer. Aprender é sufoco. A coisa pode ser chata ou pode ser muito exigente. Quem, quando entra em faculdade de engenharia, que tem que fazer cálculo integral, os engenheiros sabem como é que é aquilo. O drama que é criar algo mentalmente que antes não tinha. Incluir o desconhecido. Isso é o aprendizado. E aí, quando eu aprendo, eu adquiri um conteúdo novo. Algo que era desconhecido se torna conhecido. Ufa, que bom, fui aprovado. Tá bom, aí vai para o estágio seguinte, não tem chance. O ser humano nunca fica estacionário, nunca fica estacionário. O ser humano é um ser móvel. Ele está indo sempre de um lugar para o outro. Nasce e vai em direção à morte. Casa vai em direção ao ser avô, à superação. E é sempre movimento, sempre movimento. E é muito legal que, na nossa época, nós temos, então, essa instituição, escola, que cuida do aprendizado e nos prepara para a vida. E vejam, todos nós que já saímos da escola, continuamos aprendendo. Bem, uns até voltam para a escola, né, Tarsila? Está aí de novo fazendo curso de terapia artística. Já fez uma coisa, agora está de novo aprendendo. A gente aprende num ambiente cuidadoso, de escola, mas, de fato, a gente aprende na vida. A gente aprende com a vida. Aprende em casa, com o pai, com a mãe, com o tio, com o primo, com a prima. A gente vai se confrontar com o novo, com o desconhecido, junto com os pais. Quando os pais pedem alguma coisa, a gente é pequeno, a gente não quer fazer, aí o pai diz assim: eu não entendo, eu já falei 1000 vezes para ele. Esse não entendo, o pai vai ter que aprender algo com a criança. E o filho diz: pô, você fala sempre isso, eu não quero fazer isso, eu não preciso, eu não sei por que você me obriga a fazer isso. Então, isso é aprendizado. Na vida, nós aprendemos com os outros. O mestre na vida são os outros. No encontro com parente, cônjuge, companheiro, amiga, amigo, é ali que acontecem as situações em que eu me confronto com o novo. E isso, via de regra, é duro, é difícil se confrontar com o novo. E o que os amigões fazem? O que os nossos mestres na nossa época são os nossos amigos, nessas situações de encontro. E é claro que a gente se sente muito bem quando a gente está num ambiente conhecido, né? Você encontra um amigo e aí pergunta: e aí, como é que você vai? Tudo bem? Tudo bom. E aí, como é que está o clima? Não, está ótimo, acho que não vai chover. E o trabalho? Não, o trabalho está bom. E a gente só fala de amenidades. E o político tal, e fala mal do político, a gente fica assim. Aí é sempre legal. Mas tem dias que o amigão, que o nosso companheiro, se torna mestre. E aí o que ele faz? Ele fala uma coisa e eu digo para ele: eu não entendo por que você está falando isso. Você está me provocando? O que você está fazendo? O que você está querendo? E todos nós passamos essas situações difíceis no trabalho. Quando você quer fazer um projeto e o fulano lá não reconhece a tua intenção. Você gostaria de fazer algo, mas o outro não sei por quê. Ele não me ouve. Ele não presta atenção no que eu quero fazer. E aí vai vir o que é necessário para aprender. Porque o outro, o chefe, o subordinado,
o companheiro, vai criar situações em que eu não sei o que fazer. Então, eu posso dar exemplo de situações extremas. Uma pessoa entrou no trabalho e ele imagina que ele vai ficar trabalhando lá 10, 20 anos, sabe lá? E aí, quando passar um tempo, ele vai mudar de emprego, vai se aposentar e vai para a vida. Vai ficar um tempo, planejou assim, se aposenta e pronto. Mas pode ser que um dia ele chegue no trabalho e digam para ele: olha, nossa empresa foi vendida e vai começar um processo de transição e muitos serão demitidos. Quantos eu já atendi aqui assim? Quantos? A empresa não vai manter todos os funcionários. Pronto. O que a pessoa pensa? Como é que vai ficar a minha vida? E agora, será que eu vou conseguir trabalhar de novo? E será que eu vou ficar aqui? E pronto. Então, esse é o papel da evolução, que cria uma situação. Quem traz isso são os nossos amigos de trabalho, de casamento, social, políticos. Cria uma situação e eu não sei o que fazer. Esse é o ponto em que o mestre está atuando. Claro, isso pode acontecer no casamento, quando você está lá 10, 20, 30 anos num relacionamento e, de repente, surge uma situação de separação, de conflito. Pô, mas eu imaginava que ia ficar casado para sempre, né? Casa para ser feliz para sempre. E aí tem uma situação de separação. E aí vem essas perguntas: e como é que eu vou ficar? E se eu vou morar aqui ou eu vou para outro lugar? Todas essas situações do dia a dia em que agora não vai continuar mais como era antes. Vai ter que acontecer alguma coisa nova. E o confronto com o novo é que nem aprender potenciação. Não é simples. Você vai ter que fazer algo. Só que agora, o mestre vem nessas situações bem cotidianas, bem simples. Isso acontece todo dia conosco. O confronto com o não conhecido, com o inesperado. Sai para um jantar, vai ser um jantar romântico, e no meio do caminho, o cara faz um comentário assim: puxa, hoje a minha amiga de trabalho, a fulana, estava tão linda, se vestiu tão bem. Fala isso para a mulher indo para o trabalho. Porra, da onde o cara pensa isso? Não é? Acho que todo mundo experimentou algo assim, mais ou menos nesse sentido. Ou faz um comentário de um tio, de um parente, de alguém íntimo. Você fala: como é que esse cara fala isso? De onde ele tirou isso? Bem, isso acontece no dia a dia e acontece nessas situações extremas, em que todos nós, em algum momento, vamos nos confrontar com o desconhecido, com aquilo que eu não sei o que vai acontecer, né? Quando surge uma doença. Eu não esperava, surgiu essa bolinha aqui. E agora? O que eu vou fazer? Será que eu vou ter que operar? Será que... E aí surge um sentimento, eu vou descrever para vocês. Quando a gente se confronta com o desconhecido, né? Um diagnóstico de câncer, uma doença de um querido, de um ente próximo, é como que se o chão sumisse debaixo dos pés. E isso é necessário, porque nesse momento eu sou chamado a evoluir, a descobrir algo novo. E o que acontece, então, quando surge um mal-estar? Ai, meu Deus, será que eu vou continuar trabalhando? Será que essa doença tem cura? Como é que fica isso? Quando surge esse mal-estar, né, e desse jeito que eu estou falando, surge dúvida: será que vão me manter no emprego? Será que eu vou ser demitido? E o meu salário, estão cortando o salário? Como é que vai ficar? Será que eu vou poder pagar o apartamento que eu acabei de comprar? E medo se eles me demitirem, isso vai ser uma mancha no meu currículo. Será que eu vou ser aceito, reconhecido? Então, quando o desconhecido surge, o chão some debaixo dos pés e eu não sei o que vai dar. É confronto grave. Aí a pessoa vem no médico ou vai no terapeuta e diz assim: puxa, doutor, minha vida está um horror.
Acho que todos já pudemos ter falado algo assim. Minha vida é tão horror, tão caos, tão inferno. Aí uma vez eu li sobre filmes de terror, né? Tem pessoas que vivem a vida que é de fato um filme de terror. Tem basicamente 2 tipos de filmes de terror. Vejam que interessante que é. Filme de terror é amedrontador. Filme de terror, eu não sei o que vai acontecer, é um desespero. Tem pessoas que vivem assim. E tem alguns adolescentes que adoram filme de terror, vocês sabem, que se reúnem para ficar vendo esse filme de terror. Eu odeio filme de terror. Não recomendo para ninguém assistir filme de terror. Já basta a vida. Ok, tem 2 tipos de filme de terror. Um em que o diretor e o filme mostra para os espectadores coisas horrorosas, coisas repugnantes, que dão nojo, que quando aparece lá a gente não quer ver, se esconde até para não ver. Quem assistiu O Exorcista lembra. Aqueles vômitos, aquelas coisas horrorosas. Você imagina que tem vida de pessoas que é assim, onde vai, não quer nem olhar. E tem um segundo tipo de filme, que quando eu li lá, dava como exemplo especial a bruxa de Blair, aonde ele induz que algo horroroso vai acontecer, mas não mostra nada. Ele indica uma situação horrorosa, mas não mostra nada. Parece que esses são os piores filmes, porque daí quem está assistindo lá, fica imaginando, fica criando o pior. Isso gera uma incerteza, um desespero. Imagina que tem a vida de pessoas em que onde ela vai tem aquele ambiente repugnante. Ela quer fazer isso, quer fugir. Ou aonde ela está, ela não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. E isso gera esse estado de horror, de insegurança, incerteza. Então, quando nos confrontamos com o desconhecido, nós temos que aprender a lidar com esse desconhecido. E o que acontece quando algo inesperado acontece? Vocês vejam, e eu matutei muito sobre o que eu vou falar agora para vocês. Quando eu estou diante de uma situação que eu não sei o que vai dar, se vocês vejam, eu acho que todo mundo que eu encontrei, quando se confronta com algo muito inesperado, com uma possibilidade de que alguma coisa aconteça e eu não sei o que vai dar, quase todos nós, imaginamos o pior. Nós imaginamos que vai acontecer uma catástrofe. Isso foi muito estudado na neurolinguística e na psicologia atualmente. Vocês já perceberam isso? Vocês estão indo para uma reunião, a reunião pode andar de um jeito, de outro, é uma reunião que vocês não sabem bem como é que vai ser, mas tem um clima lá, pode ser que tenha discussão, que tenha dificuldade. Vocês estão indo para a reunião e ficam ansiosos. Ansiedade, no fundo, é medo do que vai acontecer. O que vai acontecer lá? E aí, quando a gente imagina algo, a gente imagina o pior. Quando eu estou diante do desconhecido, o que está dentro de mim é projetado. Tem que ser assim, porque o ambiente não conta para mim o que fazer. Se eu estou fazendo uma viagem e chega num lugar tem uma bifurcação, eu posso ir para a direita, eu posso ir para a esquerda. Não é o caminho, não é o exterior que me indica para onde eu vou, é o meu interior. Então, quando eu estou diante de uma situação em que a coisa não está clara, de dentro de mim, do inconsciente, eu vou falar para vocês, surge uma imagem, surge ideias. Então, quando eu me confronto com o desconhecido, é como se eu me confrontasse com o escuro. Eu estou diante de uma escuridão. E dessa escuridão, o que vem não é bom. Com a minha imaginação, eu projeto o que eu posso falar assim para vocês. Os próprios demônios se imprimem nesse quadro negro, nesse escuro.
Eu não sei o que virá do escuro, mas eu sei o que vem de mim. Então a gente pode imaginar que no escuro, que do escuro sai um dragão, sai um monstro devorador. Quando a gente se confronta com o desconhecido, a primeira coisa que aparece é a nossa própria maldade, os nossos próprios limites, os demônios interiores. Eles surgem, e surgem como imagem e como pensamentos internos. Eu prefiro chamar de falatório interno. Esse falatório mental constante, o dia inteiro a gente está falando e imaginando coisas, falando e imaginando coisas. E em um determinado momento em que a coisa fica preta, que a coisa fica escura, que eu não sei o que vai dar, isso aflora, sobe do desconhecido. E sobe como uma imagem. Nos mitos se fala em dragão. Claro, fala dragão porque quem escreveu esses mitos foram europeus. Se fosse aqui índio da Amazônia, não ia surgir um dragão, ia surgir uma onça bem grande, com dentes enormes, com garras. O ser humano, quando se confronta com a noite, com o escuro, sabe, dessa noite pode sair um predador, pode sair uma fera. Isso está embutido em nossa biologia, em nosso corpo. Hoje a neurociência estuda isso. Então, imaginem, entendam bem, quando o mestre, no dia a dia, cria as situações, é como se eu perdesse o chão debaixo dos pés. A situação é a situação. Pode ser demissão, pode ser uma promoção. A pessoa vai ser promovida, vai ter que assumir um cargo com uma baita responsabilidade, e ele sente aquilo que está perdendo o chão debaixo dos pés. Nesse momento, vocês têm que aprender a prestar atenção no que acontece dentro de vocês. Isso que eu estou chamando de vozes interiores, imagens interiores. Sempre que se pergunta, meu Deus, eu não sei o que vai dar, como é que vai ficar? O que vai dar da minha vida? Nessa hora sobe, se levanta, o que vem como um desespero, como um desacerto. Bem, isso que acontece na vida praticamente de todo mundo hoje em dia, uma época era uma situação dessas era criada de fato por um mestre na sociedade. Esses rituais de iniciação que eram próprios da adolescência. Eu li uma esses dias em que se pegava um jovem, né, entrando na puberdade, 13 anos, 14 anos, entrando na puberdade, o mestre levava esse jovem para uma caverna. Quem já esteve numa caverna e apagou o carbureto, sabe como é escuro lá dentro. É muito escuro. Então, o mestre pegava o jovenzinho, ritual típico de uma cultura, levava para dentro de uma caverna, caminhava com ele por dentro da caverna até ele perder totalmente a noção de espaço e o deixava por um certo tempo na caverna. Você vai ficar aí até eu vir te buscar. E o jovenzinho ficava lá dentro. E imagina o que acontece. Você quietinho no meio de uma caverna, sabe lá se em algum lugar tem um barulhinho de água, né? Nessas cavernas tem um estalactite se formando. E nada mais, escuro total. E vejam como é que acontece. Na hora vem algum pensamento que aparece como uma voz. Será que eles vão voltar a me buscar? O cara vai saber aonde ele me deixou, nessa escuridão total? E nesse escuro total pode ter cobras, pode ter insetos. Então, quando a gente se confronta com esse escuro, com esse novo, e nós encaramos isso, nós evoluímos, nós amadurecemos. Isso é necessário na vida. E todos nós temos os limites. A gente vive dentro de certos limites que são conhecidos. Em algum momento, a gente vai transcender, transpassar esse limite. E quando passa um limite, um limiar, surge essas vozes interiores, imagens que podem ser horrorosas.
é aquilo que nós trazemos em nós. A situação externa é o que é. A gente vai cuidar do externo. O que precisa é reconhecer isso que surge. E essa situação, eu tenho agora, com uma certa idade, certeza que todos vamos passar na vida, algum momento, alguma situação em que a gente se confronta com o novo, com o transcendente. É bom se preparar para essa situação difícil de vida. É bom quase que prever, quase que fazer um trabalho interior. Em algum momento eu vou me confrontar com o dragão. E o dragão esconde um tesouro. O dragão rapta, esconde a alma, o precioso. Eu preciso chegar lá. Tem algum momento que a gente vai ter que fazer isso. E vocês sabem, essas situações de vida, que são tão difíceis, isso é falado hoje abertamente. Essas situações são oportunidades. Nem o adolescente, ele vai deixar aquela vida infantil, eu posso falar bem corretamente assim, ele vai abandonar aquele eu que não serve mais, aquele velho eu, que fazia com que ele brincasse, se divertisse como uma criança, e vai superando esse momento na escuridão, superando um momento difícil, ele vai conquistar um novo nível, uma nova etapa, novas qualidades, novos atributos. Nasce um novo eu. E isso, então, na nossa época, é uma graça que cada um está em desenvolvimento e pode se confrontar com o desconhecido. Vocês vejam, o conhecido é limitado. A gente conhece e vive certas situações, e isso é limitado. Quando eu estou diante do desconhecido, existe uma infinidade de possibilidades. Esse escuro, o desconhecido, ele é um campo infinito de possibilidades. Tudo pode acontecer. E eu, se eu me manter firme, ereto, eu posso escolher, eu sou livre. No passado, no conhecido, eu sou preso. Isso tem a ver com autoritarismo, rigidez. Quem conhece a antroposofia tem a ver com pensar. Quando eu me vinculo com o novo, eu estou totalmente aberto, rico de possibilidades. E isso é uma graça. Eu, a partir de mim, posso me vincular ao que é aquilo que eu quero que aconteça. Nesse momento em que eu estou diante do desconhecido, o futuro possível está acontecendo agora. Se eu me mantenho firme, cuido desses demônios interiores, se eu me mantenho firme e não me corrompo, eu posso trazer o futuro agora e viver agora aquilo que eu quero no futuro. Isso é uma graça. Quando eu estou desesperado, eu estou sem chão. Mas nesse momento, eu estou totalmente aberto para aquilo que eu quero que aconteça. Nesse momento tão difícil, eu tenho a possibilidade de começar a trabalhar, de fazer as coisas corretas para que aquilo que eu almejo se realize. É uma graça. Eu não estou preso no passado. Mas quando eu abro mão do passado, surge o nada, surge o escuro. Isso é desesperador. Se eu me mantenho firme, eu posso trabalhar, fazer uma estratégia, é assim que se fala, para que o futuro, o melhor futuro, se realize. Então, essa situação difícil que enfrentamos, por um lado, é um drama, eu não sei, eu me confronto com o desconhecido, é uma insegurança, é dúvida, eu imagino o pior, eu vou ter que lidar com o mal que eu carrego em mim, que está diante de mim.
Eu preciso tomar uma atitude. E isso, o primeiríssimo passo é aprender a suportar esse falatório, essas imagens. E se vocês perceberem, é esse falatório interno que torna a situação muito pior. É o fato de eu projetar o meu inconsciente, isso que vive em mim, na situação. A situação é o que é. O fato é o fato. Agora, esse movimento, essa coisa interna, é que eu preciso superar para ir adiante. E o fato é que, nesses momentos difíceis, nós estamos aprendendo, estamos lidando com o novo, e isso nunca foi agradável. Mas é uma maravilha poder viver agora o que está por vir. Isso é liberdade. Vivo no meu presente o meu futuro. Qual é o futuro que eu quero? Tem que encarar a fera. Como é que eu vou trabalhar para enfrentar? Como é que eu vou trabalhar para construir aquilo que eu desejo? Eu preciso superar, dominar, encarar a fera. É descrito que os cavaleiros do Grau, cavaleiros do rei Arthur, quando eles saíam para as suas aventuras, como é que eles achavam o caminho certo aonde eles tinham que ir? Quando eles chegavam diante de uma floresta e tinha que decidir o caminho, eles procuravam naquela floresta aonde estava mais escuro. Lá está o caminho, lá vai ter uma novidade, lá eu vou me encontrar, lá eu vou encontrar algo que em mim é superior a mim mesmo. Esse é o trabalho. Lidar com esse falatório interno com imagens. Tem um livrinho do Steiner, chama Antropologia através da Meditação, que ele conta claramente. Falatório tem a ver com forças linguístico-musicais. E as imagens são pictóricas. A gente fica imaginando ou falando, imaginando ou falando. Essa é a questão interna. Então, como é que eu lido com essas imagens ou com esses falatórios que surgem? Espero que vocês estejam me acompanhando. Isso acontece o dia todo. Vocês estão indo falar com o gerente do banco, e aí vem, ai meu Deus, acho que ele vai aumentar os juros. Aí ele não vai aprovar. E aí fica o falatório o dia inteiro. Da onde vem esse falatório? As vozes interiores, os pensamentos, imagens, vêm do próprio corpo. As imagens mentais surgem do próprio corpo. Quando algo que é corpóreo e vocês não estão percebendo passa a ser percebido, ele se manifesta como uma imagem. Então, agora, a gente está conversando, está num papo agradável. De repente, lá, vocês não sabiam ainda, mas de repente no sangue, a glicemia abaixou um pouquinho. Aí, quando chega num certo nível, os nervos que estão lá, no sangue, no intestino, mandam um sinal para a consciência, como que um espelho reflete algo para a consciência, e vocês começam a sentir um pouquinho de fome. Então, algo que é inconsciente vira uma sensação de fome e logo vira, não vejo a hora que termine essa palestra para eu comer aquele baita hambúrguer, e imagine o hambúrguer, o ketchup, e aí vai, não é? Sensações corporais, o termo técnico para isso é corpo etérico, a gente pensa com as mesmas forças que fazem o corpo. A toda hora o corpo etérico está se metamorfoseando em forças da imaginação. Então vem do corpo. E é tão chato que vem, quando sai do escuro e vem para a luz, ele traz isso que são imagens chatas, né? Não vem só coisa bonita. A gente sempre fica pensando o pior. Então, é do corpo que vem as imagens. O primeiro nível é isso, né? Quando você começa a ter sede, que é outra alteração. A relação entre água e sódio no organismo se transforma. Aí vocês não percebem nada. Mas, de repente, bate num nervinho, como que no espelho,
E aí, estou com sede. Já imagina a geladeira, um suco. Ou se está perdido na floresta, já sabe. Isso tudo é estudado hoje em dia. Isso tudo é conhecido da biologia. Né? Quem cuida dessa parte de sede, de calor, quando começa a ficar abafado, tem uma região no cérebro, chama hipocampo. Hipotálamo, perdão. O hipotálamo cuida de temperatura, sobrevivência. Quando ele é estimulado, surgem imagens. Imagens que é ligada ao indivíduo. Eu estou com sede. E aí, o que eu faço para matar minha sede? Surgem imaginações. Acho que eu vou ter que ir no... Né? Tem uns que pensam, acho que eu vou ter que ir no mercado, comprar uma gelada, não sei o que, fica imaginando coisas. Então, o corpo manda imagens. Então, a primeira coisa para cuidar dessas vozes, dessa imaginação, dessas coisas pesadas que tem, é aprender a cuidar do corpo. Cuidar muito bem do corpo. O corpo é o templo para o sagrado. Né? Só existe um templo no mundo, é o corpo humano. Nesse templo é onde o sagrado, o transcendente, se manifesta. Cuidar do corpo. Como é que cuida do corpo? Cuida de ritmos. Né? Corpo etérico, corpo dos ritmos. Corpo do pensamento. Cuida muito bem do corpo. Come na hora certa, dorme na hora certa, faz uma atividade física, aprende a organizar uma agenda diária para ter atividades rítmicas no dia a dia, não viver um mundo muito caótico. Cuidem do corpo, muito. E eu sei que muitas pessoas, no primeiro setênio, não vivenciaram coisas tão boas. Então, muitas vezes, quando fica com fome, com sede, com mal-estar, com a vitalidade não está boa, sobe do corpo aquilo que foi implantado no primeiro setênio. E aí vem coisas muito desagradáveis, uma memória muito antiga. Mas cuidar do corpo, comer na hora, dormir na hora, ajuda muito o processo de pensamento. Pensar adequadamente tem por base cuidar do corpo. Basicamente, comer, dormir e fazer atividade física. Claro que depois pode ganhar massagem, pode fazer coisas que te deixem mais confortável no corpo. Aí, quando surge uma sensação desagradável, uma imagem ruim, você presta atenção no corpo. A Miriam pode ensinar para vocês um dia como é que faz o exercício da matriosca. Eu deixo o meu corpo em paz. Eu sinto o meu corpo bem. Mas isso é um derivativo. A ideia é cuidar do corpo, é cuidar bem simples. Alimentação, dieta e sono. Cuide disso. A mente vai ficar mais limpa. Mas tem outra coisa que atua e faz com que a gente pense sempre o pior. E isso, basicamente, são hábitos mentais e padrões mentais. Um tanto disso a gente aprendeu em casa, um tanto disso a gente aprendeu na escola, que foi colocado para nós. Foi um adestramento. Muitos de nós passaram, não um processo pedagógico, criativo, educativo, mas um processo de adestrar. Diante de tal situação, menino não chora. Ou quem é macho vai para porrada. Sabe lá, e funciona desse jeito. E quando eu não consigo cumprir um padrão, porque o ambiente me impede, aí eu fico atormentado com aquilo. Aprender a cuidar de hábitos mentais e padrões mentais. Mesmo na nossa época, vocês percebam como que quem é mais velho, que já está com 60 e poucos anos, começa a perceber uma mudança de pensamento. Muitas pessoas hoje pensam o que todo mundo pensa. E isso gera automatismo mental. É como que se tivesse diabinhos, seres funcionando por conta dentro da nossa alma. Então, prestem atenção a isso. E a dica, por um lado, é cuidar do corpo, por outro lado, leiam um livro que chama A Educação Prática do Pensamento. Que o Steiner
sugere uma série de exercícios que nos ajudam a nos libertar desse automatismo mental que durante a vida todos nós vamos adquirindo. E um exercício simples, maravilhoso que o Steiner dá é praticar, observar um fenômeno natural que acontece em sequência. Olhar para o sol, para o céu, num determinado momento do dia. Pode olhar para o nascer do sol, acompanhar, mas olha para o céu, num determinado momento do dia, cor do céu, nuvens, se as nuvens estão movimentando ou não, se estão densas ou rarefeitas, a tonalidade das nuvens, o reflexo. Faça uma imagem daquilo e em um outro momento, ou no mesmo dia, na mesma hora, no dia seguinte, vocês olham de novo para o céu, lembram o que viram um momento anterior ou um dia anterior e comparam com o que estão vendo agora. Viver com o pensamento, com a sabedoria da natureza. Isso dá uma fluidez enorme para o pensamento. Você não pensar nisso que está encalacrado na tua mente e até provavelmente em vias nervosas, que é tudo no automático, você começa a pensar junto com a natureza. Amplia o teu mundo pensante. Educação Prática do Pensamento. É um livrinho muito legal, com uma série de exercícios muito práticos para trazer fluidez para o pensamento. Cuidar do corpo, cuidar da alma e fazer contato consigo próprio, com o espírito. Fazer contato com isso que está no título da palestra, o mestre interior. Porque nessa hora do sufoco, o único ponto de apoio seguro sou eu mesmo. É aquilo que me traz até aqui. É aquilo que me sustenta. Como? Como? Antroposofia é prática. Como fazer contato com aquilo que é a fonte dos pensamentos, é a fonte das sensações, das imagens. E o Steiner também deixa isso bem claro. No começo de um livro que se chama O Conhecimento dos Mundos Superiores, ele fala desse exercício que eu vou falar para vocês agora, dessa meditação que é chamada de calma interior. Aprender a ouvir a si próprio no silêncio. Esse exercício da calma interior é o exercício do silenciar-se, do ficar sozinho consigo próprio. Como é que faz isso? Acha um determinado momento do dia em que você pode se recolher. Não é bom que tenha barulhos externos, não é bom que tenha bagunça externa. O exterior tem que serenar. E você vai ficar em silêncio. Como? Vai prestar atenção a um barulho que está acontecendo, tomara que não tenha muito barulho, vai prestar atenção a um pensamento que vem, vai prestar atenção a uma sensação corporal, e você vai praticar isso. Você vai ver que você se distrai com pensamentos. O Steiner não sugere que você, por exemplo, preste atenção na respiração, que é um ótimo exercício de concentração. Ele não fala disso. Acha um momento de recolhimento e fica atento. Se surge um pensamento, observa o pensamento e ele vai embora. Surge uma sensação. Acho que eu estou com um pouco de tensão nas costas. Presta atenção naquilo e deixa que vai embora. E faz isso 3 minutos, 5 minutos, até que, depois que praticou, olha, o que está em jogo é prática. Pratica essa calma interior por um certo tempo, 6 meses, 1 ano.
num determinado momento, esse que presta atenção se torna real. O Steiner chama do testemunho oculto ou do observador. Esse que observa. Vocês imaginam, passa um pensamento, o observador está lá. Vem uma sensação, o pé está formigando. Esse é o núcleo, é o centro, é o ponto de apoio fixo. Esse observador não se transforma com as vivências, com as experiências. Ele é o que acolhe tudo. Se nós nos identificamos com as imagens, é um horror. Se eu me identifico com o medo, se eu me identifico com a dúvida, é um horror. É amedrontador, é desesperador. Se eu reconheço que eu não sou os pensamentos, não sou as imagens, eu sou o observador. É esse campo onde tudo surge. Pratiquem isso. Está no comecinho do livro, Como se adquire o conhecimento de mundos superiores. Viver no silêncio, viver no oculto, viver nisso que não aparece nunca como forma, como estrutura. Você nunca vai achar-se a si próprio naquilo que é manifesto. Tudo que se manifesta para o observador. O observador nunca aparece como um objeto. O que é objetivo está fora. O buscar-se no silêncio, buscar-se em si próprio. Quando isso ganha uma realidade, que vocês levam a atenção, a própria atenção, ao próprio observador, aí ele, aquilo que em mim está sempre comigo, me faz andar, me faz pensar, atua. Quando o superior em mim começa a falar, a se manifestar, surgem qualidades na vida, habilidades para a vida, para lidar com a vida. Muitas. Eu vou citar 3 porque é o mais óbvio. Quando o superior em mim se manifesta, eu entendo que aquela situação de vida que eu estou passando, que é difícil, separação, demissão, qualquer coisa, doença grave, aquela situação que eu estou passando é necessária para o meu desenvolvimento. Eu reconheço que viver é bom. E quando eu estou centrado em mim e reconheço que viver é bom, eu vou atuar a partir desse núcleo para fazer essa situação melhorar. Eu não atuo passivamente, eu não atuo abrindo mão da situação, mas eu entendo que a minha vida, e de todos que estão ao meu redor, os que participam dessa situação, a minha vida depende da minha atitude. Essa situação de vida que eu estou vivendo é muito importante para mim. E os outros são muito importantes para mim. E eu quero, isso que tem que acontecer, dar o meu melhor. O mundo é bom. Deus criou o mundo e viu que era muito bom. O mestre, essa situação, o superior, o transcendente, preparou essa situação para eu dar de mim o melhor. É isso que todos nós queremos, nos unirmos ao melhor bem possível, concebível. E só eu posso encontrar o que é o melhor bem possível. Em termos religiosos, o melhor bem possível chama-se Deus. Em cada situação de vida, se vocês estiverem centrados, vem essa disposição
de atuar no mundo dando o seu melhor para que aquela situação difícil, de fato, melhore. Isso todos nós queremos. Tá bom, alguém pode dizer, não, mas eu não quero. Qual a opção? Se você não quer que a coisa fique boa, você quer que piore? Vocês convivem com alguém? Provavelmente convivem com alguém que está sempre instigando, criticando, querendo que a situação piore. Infelizmente, tem pessoas assim. Mas quando eu me movimento em direção ao sublime, que eu reconheço que em mim há algo que é maior do que eu mesmo, eu quero cuidar das situações. Eu não quero que a situação piore. Eu busco o melhor bem possível. Então, numa situação dramática, eu posso estabelecer uma meta, um objetivo. E claro que eu só faço isso, mergulho para dentro do futuro, se aquele falatório interno, se aquelas imagens estiverem serenadas. Senão eu sou dominado por esses demônios e não atuo. E há um risco enorme de se corromper, ficar violento, ficar autoritário, ficar conservador em excesso para sustentar a situação. Se eu amenizei, domestiquei a fera, eu posso estabelecer uma meta que é aquilo que eu entendo que nesse momento é o melhor. E trabalho para isso. E me empenho para que, de fato, essa situação seja proveitosa para todo mundo. E o que é condição sine qua non para que eu busque o bom? É falar a verdade. Quem mente está sempre se corrompendo e não sabe a meta. Isso é pecado. Pecado, a palavrinha original para pecado é amartia. Vem lá da arte do arqueiro. Pecar é errar o alvo. Quando eu me corrompo e eu não quero o melhor, eu errei o alvo. Eu estou me distanciando de mim mesmo. Porque buscar-me a mim mesmo é fazer o melhor, o meu ideal. Para fazer isso e não perder o rumo, eu tenho que falar a verdade. Eu sempre falo, tem que cair na real. Qual é a minha realidade? O que está acontecendo ao meu redor? Isso tem que ser exposto, tem que ficar claro para mim. Verdade é não ocultação, em grego. É o que é real, é o que é visível. Quando a coisa está oculta, não está na verdade. A verdade é quando eu vejo e falo e expresso aquilo que está acontecendo. Para nós buscarmos o nosso ideal, o nosso melhor bem, eu preciso falar a verdade, reconhecer o que está acontecendo de fato. Quem mente está fora do prumo, está fora do rumo. Quando a pessoa mente, a impressão que me dá é que ela povoa a sua mente com demônios e fica cada vez mais imaginando coisas abstratas, aleatórias. E quem mente, de fato, perde o contato consigo próprio, perde o contato com a sua intuição, de chegar num lugar, de ter uma ideia e perceber, isso é verdade, é por esse ideal que eu vou lutar. Então, o caminho para o melhor bem pede falar a verdade, praticar isso. E todos sabemos como é difícil. Quanto medo surge quando eu quero falar aquilo que eu estou percebendo, sentindo. Como é necessário criarmos ambientes em que, se eu falar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou percebendo, eu não vou ser castigado. Isso exige, então, praticar falar a verdade, para não perder o rumo, não perder o contato consigo próprio. Quando eu mantenho contato, quando eu cultivo esse relacionamento, não apenas com o eu biográfico, mas com isso que é superior, não eu,
mas aquilo que é superior em mim. Quando eu pratico isso, o que vai surgir é uma harmonia entre o meu interior, o que eu sinto e penso, com o exterior. Eu posso ver fora aquilo que eu trago imaginativamente em mim. E isso é belo. Isso é arte. Quando fora está muito em desarmonia com o meu interior, a gente percebe, está torto, está esquisito. Como é bom quando há essa harmonia. Quando eu pratico ter uma ideia, uma imagem, ter um projeto, e eu consigo colocar aquele projeto no mundo. Esse relacionamento do meu interior com o exterior, a gente pratica na arte. E a gente sabe como é difícil. Quem já tentou pintar, né? Eu já tentei fazer. Você está fazendo um velado, né? De repente parece que surge uma figura ali. E você quer passar aquela, sem a gotinha cair, né? Você quer passar o pincel ali e não vai surgindo mais o que você queria. Como é desagradável quando eu queria que a coisa acontecesse, é muito chato. Muito. E aí vem o mal-estar. Como é que eu faço para que o meu interior apareça lá fora? No relacionamento de cônjuges, de companheiro, companheira, no relacionamento de trabalho. Isso precisa essa comunhão, essa troca entre o que está dentro e o que está fora. Ouvir o mestre interior é dar voz para aquilo que é sagrado no ser humano. O eu superior, aquilo que eu posso chamar, aquilo que em mim é maior do que eu mesmo, é o Cristo. Na nossa cultura se fala, é o Cristo. Se eu pratico, não só ficar preso no falatório, naquilo que eu trago nesse corpo, nessa vida, naquilo que foi aprendido na escola, em casa, que está me impedindo, me fechando em mim mesmo. Se eu pratico essa calma interior e desperto esse eu superior, se eu desperto o eterno em mim, a vida ao meu redor quer ficar boa. Eu tenho força para cuidar das relações. As situações difíceis são muito importantes. Se eu tenho contato com o locus, eu preciso falar a verdade. Essa busca da verdade. E finalmente surge a harmonia. E isso, ouvir-se a si próprio, ouvir esse curador interior que todos temos em nós, ouvir-se é o que é mais necessário, é o que todos nós queremos, é o que todos nós desejamos. Encontrar-se, é assim que se fala. Então, o caminho de autoconhecimento, o caminho, o contato com o mestre interior, ou o caminho de cura para cada indivíduo, para toda a humanidade, passa por reconhecer o curador, reconhecer aquele que traz a consciência, que dá a consciência. Buscar isso é o que todos nós queremos. E aonde vai procurar isso? Em si. Essa é a boa nova. Essa é a grande novidade do mundo. O reino dos céus está entre nós. Aonde dois ou mais se encontrarem, ali eu estarei, no encontro. Mas vocês não imaginam que esse encontro é um encontro de mestre com aluno. Vai criar uma situação desafiadora. E aí, se eu supero a maldade, o meu medo, as minhas dúvidas, eu me movimento em direção àquilo que faz de mim o que eu sou. Ouvir-se
praticar ficar em silêncio é o que nós mais precisamos na nossa época. Dar voz a isso que quer tanto falar em nós, mas não fala. Ele respeita a liberdade. O superior não vai se impor sobre nós. Quem se impõe é o falatório. Quem se impõe são essas imagens horrorosas. O superior em nós, ele está aguardando um chamado. Ouçam-no. É no silêncio que vem o curador. É no silêncio que vem a força para atuarmos no social, como verdadeiros mestres. Queridos, eu acho que eu falei bastante. Se alguém quiser fazer, não sei, Adriana, se tem momento para alguma contribuição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Adriana, está mutada. Sim, lógico, vocês podem já falar diretamente se tiver algum comentário ou alguma pergunta. Oi, Derblay. Queria falar que agradeço muito suas palavras e acho que o escuro ele se faz mais claro, né, nesse momento. Depois dessas palavras, acho que ele ficou mais claro, né, da onde a vida ela nasce, né, e renasce e se comporta. E lendo algumas coisas, né, há um tempo atrás, eu me deparei com o livro, enfim, que eu nunca tinha lido Paulo Coelho, mas me deparei com o Brida, né? E a primeira coisa exatamente que o mestre faz quando ela encontra ele ele deixa ela nessa noite escura, né? Que ele chama de noite escura. E ela fica esperando, né? E você descreveu, né? Isso, né? Eu não sei onde eu anotei aqui, mas você fala um pouco disso, que a partir dessa noite escura a gente se apresentam os nossos medos, né? E a gente espera ansiosamente por esse mestre e, na verdade, a gente espera pelo nosso mestre, né? Que vai vindo até a gente entrar num sono e a gente acorda nesse dia, né? No dia seguinte, que o mestre não veio. Isso me faz lembrar ainda mais, não sei, a comadre da avó um dia tirou uma carta para mim que era, sei lá, o encontro do xamã, coisa assim. E era justamente isso, mais uma vez ali você entrava, você cavava uma cova ali, né, um buraco na terra e você passava a noite lá. Aparentemente você colocava um tecido ou um pano por cima, mas era como se você estivesse dentro da terra, coisa assim. E eu me choquei muito com essa imagem, né? E foi num ano bem de transformação, assim, para mim. E é a mesma coisa, né? A noite escura, e você imagina tudo ali, e a floresta tem muitos barulhos, e é engraçado isso, né? Humano. Humano. Todos. Eu fiquei aqui só anotando, tipo, fluindo e ouvindo, muito bom. Obrigada. Agradeço muito. Por isso é bom, de algum modo, nos prepararmos, né? Alguém, né? Pode ser um mestre bonitinho assim, mas é o companheiro, a parente, alguém que vai aprontar uma e a gente cai nesse escuro. A gente vivencia esse escuro no momento de desespero como uma coisa muito real. Quem já vivenciou a morte de alguém muito próximo, por exemplo, sabe como que aquele escuro é real. É como que se o mundo das coisas sumisse e você está num vazio. Então, é bom lembrar disso, porque
quando eu amadureço, eu evoluo, eu vou transcender o conhecido e cair nesse ambiente. É como, para mim, essa imagem da iniciação do adolescente. Ele vai ficar na caverna 3 dias. Imagina. Então, dá para se preparar para isso. Calma interior. Leiam lá que o Steiner conta e praticar isso. 3 minutinhos, 5 minutinhos, até que aquele pensamento muito horroroso, aquela imagem muito escabrosa aparece e eu estou lá. O Steiner escreve como se eu estivesse observando lá de cima. E aí não tem problema, aquilo vai embora. Quando a gente se identifica muito com esse... Aí todos nós sabemos como é que é. Eu colo lá e acho que é aquilo. E vamos passar por isso. Todos nós passamos por isso. No problem. Let's go, man. Agora, Derblay, é um desafio, né? Esses pequenos exercícios simples. Eu não sei se vocês já viveram isso, assim, de se propor e, de repente, quando você vê, você não está mais fazendo. Você nem percebeu quando você parou de fazer, sabe? Aí passa um tempo, você volta a fazer. E é assim, é desafiador, porque a vida cotidiana é muito fora disso, né? Então, assim, a gente tem que pôr uma energia mesmo para poder conseguir fazer essa simplicidade do que ele propõe. É muito... é difícil. É assim. Por isso é bom tentar, né? Eu brinco, a vida é uma verdadeira tentação. A gente tenta, tenta, tenta. Tentação. Mas é necessário, é o que a gente mais quer, ficar em paz. E a paz está em si, não está no que aparece. Tem impressão, a Adriana comentou sobre a questão de começar e quando você menos espera, você já não está mais fazendo. Isso quando você começou, né? Porque a maioria das vezes, nem começar eu começo. Eu fico na ideia de que eu quero fazer alguma coisa. E me parece que isso está ligado muito na questão da autodisciplina, porque dói ter disciplina, né? Para quem nós seres humanos, enquanto seres humanos, como disse o Dr. Derblay, a gente é muito corrompido por nós mesmos, né? Nós somos preguiçosos naturalmente e é interessante porque nós nos boicotamos o tempo todo contra aquilo que seria a nossa salvação, aquilo que seria a nossa evolução. Parece que nós não queremos a evolução. Eu, por exemplo, Derblay, quando estive em consulta com você, uma das coisas que você colocou para mim era exatamente essa questão do dormir bem, comer bem e se exercitar. Claro. Basicamente, é um trio perfeito. Mas eu, até hoje, me vejo me boicotando no sono. Eu não estou dormindo como devia. E aí, quando você começou a sua fala hoje, dizendo que o sono REM é o sono reparador, é o sono que fixa a memória, é o sono que dá vitalidade para o ser humano, etc. Cara, e eu estou até hoje com 58 anos corrompendo-me, né? E aí eu vejo que a questão é muito mais a disciplina, porque é gostoso você ficar acordado de noite, fazendo uma coisa, fazendo outra, aí dá vontade de assistir até um filme, agora vou relaxar. Cara, lá se foi 2 horas da madrugada e no dia seguinte você perdeu. Você perdeu. Aquele jogo você perdeu. No dia seguinte perdeu de novo. Então, Adriana, tamo junto. É isso aí. A gente se boicota. Essas vozes, isso é muito estudado na psicologia hoje. Essas vozes ou as imagens que vêm, elas vêm com poder. Hoje se fala em subpersonalidade. Tem o Derblay, que sabe lá,
gosta de algumas coisas que são boas, mas eu trago comigo subpersonalidades. Na Bíblia se falaria de outro modo disso, né? Tem um milagre que expulsa esses demônios. E essas subpersonalidades, elas têm poder sobre mim. E aí, por exemplo, eu me planejo que vou comer bem, vou mastigar e vou evitar aquilo que o médico falou que não é bom. Mas tem uma subpersonalidade em mim que tem mais poder do que eu mesmo e cria situações que eu participo e que geram o pior, geram o mal. Eu não quero isso para mim, mas faço. Então, e a questão, o exemplo do dragão é muito bonito, porque o São Micael, ele não mata o dragão, ele só deixa o dragão quietinho no lugar dele. É necessário esses seres que nos acompanham. Então, a gente não precisa se revoltar e ficar malvado. Não, como é que você vai ficar bom, você vai ficar mal? Mas você vai deixar essas subpersonalidades no lugar dela e vai, com muita paciência, fazendo pequenas coisas todo dia. Hoje se fala, né? Porque eu quero o bem, eu quero o máximo, o ideal, o melhor bem concebível para a minha vida. Mas isso não precisa acontecer amanhã. E eu não preciso realizar isso em curto espaço de tempo. O que se fala é, o exemplo que tem é, eu quero aprender a falar alemão, o japonês, por exemplo. E eu não posso aprender japonês em uma semana. Então, em um ano. Então, eu vou praticar 5 minutinhos, chama micro hábitos, micro metas, bem pequenininha, e faz aquilo todo dia. 3 minutinhos, pega o livro de alemão, de japonês, e olha para o livro. E faz isso todo dia. Né? O exemplo do sono. Você fica acordado até as 2 da manhã. Então, não vai dormir às 10, nem a pau. Como é que você vai dormir 1h30? Sabe? Pequenas mudanças me vinculam ao meu ideal. E às vezes, se quiser já o ideal, não vai ter. E aí eu abandono. Então, é essa virtude da disciplina, mas se respeita e faz pequenas coisinhas. Todo dia, todo dia, todo dia. Bem pequenininho. Isso é possível. E aí precisa de paciência, respeito. Por isso esse cuidador interno nunca critica, nunca culpabiliza, nunca fica chateado porque não deu certo. Isso é essas subpersonalidades. O humano é amoroso, cuidadoso, acolhedor. O humano se diverte quando aparecem os diabinhos e diz assim, você vai... E fala qualquer horror lá dentro. É divertido, ele não vai fazer nada. Fica engraçado. É até impressionante como é que de uma cabecinha tão pequena pode sair tanta porcaria. Eu não faço. Está lá se divertindo, eu vou fazer o meu ideal. Não se corromper. Precisa o vínculo, a união consigo próprio. E já está aí, porque quem está ouvindo aqui sabe do que se trata, caramba. Senão não estaria aqui, 9 da noite, diante de uma telinha e tal. Então, disciplina, Alfredo. Disciplina e muito respeito, porque a gente nutriu esses demônios, a gente nutriu esse dragão, essa fera em nós, por muito tempo, muito tempo. Então, tem que ir com calma com ela. Ok. Eu tenho uma pergunta. Eu também. Então. Vai, Thelma. A minha pergunta é, um monte de coisa que você falou, desde o outro módulo até agora, são coisas que a gente vai buscando, esse não eu, mas Cristo em mim, eu vou me trabalhando e tudo. Mas na hora das relações, a gente assiste ao outro, e às vezes a gente vê, sei lá, pessoas que a gente tem convívio, ou qualquer coisa assim,
E você vê que elas não estão fazendo aquilo que a gente fica se esforçando de alguma forma, porque que nem o Alfredo disse lá, você está se esforçando. E aí, como que a gente pode atuar junto do outro, sem ser invasivo, mas também tentando trazer um pouco de tudo isso, entendeu? Essa é a minha pergunta. O que eu acho é que o que o outro está fazendo, biograficamente, é correto. Eu não posso comparar a minha biografia, os meus ideais, com o do outro. Isso é autoritarismo. Eu, como médico, eu não sei, como médico, 40 anos já conversando com pessoas, eu não sei o que é o ideal para o outro. Vocês já foram em terapeutas que dizem, faça isso, faça aquilo, você vai curar. Esse é uma pessoa simplória. Isso. Então, a biografia tem dois jeitos de considerar a vida de uma pessoa. Qualquer biografia. Ou essa biografia está errada, ou ela está certa. Esses dois pontos de vista. Se você comparar a minha biografia com de qualquer pessoa melhor do que eu, a minha biografia está sempre errada. A minha biografia, eu fiz muito erro na vida e provavelmente, olhando desse jeito errado, isso vai acabar mal. Então, não vale a pena viver. Esse é um tipo de considerar a vida. Que a biografia está errada e o suicídio é a melhor saída. O outro ponto de vista é que toda biografia está certa, porque ela é única. Então, você respeita. É muito duro isso é teórico para mim. Chama amor incondicional. Você vê aquela pessoa fazendo a coisa, do teu ponto de vista, mais errada, mas é a única coisa que ela pode fazer. Respeito a vida da pessoa. É muito duro isso. Agora, eu vejo, porque tenho coração, né, aquela coisa de sentir o sofrimento do outro. Eu vejo que ele, se continuar assim, ele vai ficar pior. Como é que eu atuo no outro? Eu faço uma mudança em mim. Quero ver quem tem força para fazer isso. Eu mudo aquele... Se eu quiser cuidar dos desejos, do corpo astral, dos anseios do outro, eu mudo o meu corpo astral. E aí acontece a mudança no outro. Muda em si. Se eu percebo que o outro tem um vício, o Steiner fala isso claramente, lei pedagógica. Eu mudo um hábito em mim. E aí, à noite, o anjo, à noite, ajuda o outro. Não é direto. Se eu quiser colocar um outro no trilho, na força, eu corro o risco de ser autoritário e erro. Teoricamente é assim. Teoricamente. Na prática, vocês sabem que é muito mais difícil. E quando você estabelece um diálogo, Thelma, com essa pessoa, quando você vê ela fazendo algo muito errado, e numa conversa, ela diz para você, puxa, a minha vida está um horror. Aí você pode, se ele pedir ajuda, se ele abrir o coração, sentir aquela impotência que a gente falou no final de semana, se a pessoa pede ajuda, aí você fala a intuição que te vier. Mas querer corrigir outro que não quer ser corrigido, provavelmente ele está certo, fazendo o que ele está fazendo. É duro, né? A gente vê a gente sofrendo e aí e a outra coisa é que respeite a tua intuição. Mãe, não sei se você é mãe, mas mãe às vezes faz umas coisas que só a mãe faz e está visando o bem. Pode ser que não dê certo, mas confie na intuição, né? Eu brincava, confia no taco e faça o que você achar certo. E aí, se não der certo, se fica junto, não se culpa, não culpa o outro, ficamos juntos. E vamos evoluindo, vamos aprendendo. É um assunto complicado esse, né? Obrigada. Na verdade, Derblay,
Na verdade, nós, seres humanos, é que somos complicados, né? Muito. A gente, em todos os prismas que nós olharmos, sob todos os ângulos, a gente vê claramente que nós não estamos longe da perfeição. E eu tenho até uma psicóloga que dizia, né? Ela dizia assim: Alfredo, eu tinha uma professora que me dizia que viver ao lado de um ser perfeito deve ser muito chato. Com certeza. E essa humanidade nossa frágil, Nossa. essa humanidade frágil, falha, que se auto-boicota, que chora, que ri quando devia chorar e que chora quando devia rir. Esse negócio maluco é que parece que dá a graça da vida, né? Das conquistas, dos milímetros que a gente... Aprender com a vida. Se a gente tivesse sabido tudo, a gente não sabe. E aí é complicado, porque a gente é aluno, a gente é aprendiz. E aí cria situação para o outro para poder aprender alguma coisinha. Mas aprender é duro, é sofrido, não é um... Tarsila, Vai, você queria fazer Tarsila, uma você pergunta? levantou a mão aí. Obrigada. Em relação ao um pouco que o Alfredo, Max, enfim, falou, esse negócio de dormir, né? Ontem, por exemplo, foi um dia muito louco, que eu fiquei o dia inteiro na frente de uma tela, reunião, reunião, encontro, reunião, reunião, encontro, reunião, encontro. Aí o dia acabou cedo, que foi mais ou menos umas 8, 9, 10. Aí eu falei, finalmente, nossa, quero muito assistir aquela série lá. Aí fiquei tentando decidir a série, tal, pra eu ver. Decidi, vi a série, só que assim, assisti um capítulo que era um pouco maior ali, aí eu comecei meu olho já tava meio assim. Falei, gente, que loucura, né? Eu fiquei o dia inteiro, o que eu mais queria era só, tipo, pensar em outra coisa, a não ser nada, né? E eu ainda vi a série, tipo, por escolha. Então, assim, a minha pergunta é, o que fazer nessa pandemia, né? Que a gente se oprime um pouco, querendo pescar muitas coisas para associar muitos desses pensamentos que ficam rolando, né? E que não deixa a gente descansar muito, assim. E os afazeres normais da vida exigem, né, que a gente fique também nessas telas. Na hora de descansar é muito perigoso. Perigoso essa hora, né? Eu já tô aqui na cama pronta para esse descanso. Eu sei que eu vou assistir uma série também, mas eu espero que não também, sabe? Que eu sei meditar, sei lá. Um passatempo, um entretenimento bom, no outro dia me deixa melhor. Há muito tempo eu fico impressionado com jovens que o passatempo bom é no final de semana ir para o churrasco, comer e beber. E eu sei de jovens que ficam bebendo, sabe lá, de sábado, 5 da tarde até 2 da manhã. Isso é um bom passatempo. Só que com certeza, eu já vi, na semana seguinte o cara está morto. Então, como é que eu opto por um passatempo, um entretenimento, que quando termina, eu me sinto motivado? Quem usa droga, quem bebe, quem vê, sabe lá, pornografia, quem vê coisa muito feia, não vai ficar melhor depois. Então, com a razão, eu vou passar 1, 2 horas fazendo o quê? E quando termina, se fica esperto. Isso me deixou mais daquele jeito que eu quero? Porque só eu sei como é que eu quero. Ok, deixou, tudo bem. Agora, não, aí eu reavalio. Amanhã você vai ter chance de novo de criar uma situação, porque
A vida cria situações. Eu posso criar situações, colocar metas, objetivos que me levam em direção ao meu ideal. Isso é autonomia, liberdade. A gente tem essa condição. Então, faz algo e avalia. Né? Com adolescente, hoje em dia é um problema. Vai dormir meia-noite e tem que acordar às 6 horas. No outro dia está morto. E se experimenta dormir 8 horinhas por noite, no outro dia o mundo está colorido, raciocínio, tal. Então, fazer experiências, não faz mal fazer experiência, ficar uma noite em claro. Eu dei muito plantão, sei como é que é, ficar uma noite em claro e como é que é o dia seguinte. Faça a experiência. Mas daí no dia seguinte, autoconsciência, autoavaliação. Foi bom? E aí estabelece uma agenda. Pode, sabe lá, ficar menino que fica no PlayStation tantas horas. Será que, querendo estudar, é bom ficar 4 horas? Quem sabe ficar 2? Quem sabe ficar 1? Ser senhor, essa é a meta que a gente quer. Ser senhor da minha vida. Não posso ficar dependente de nada, de pai, de mãe, de dinheiro, de ninguém, de computador, de joguinho, de série, do caramba. Cigarro, droga, seja o que for. Eu quero ficar independente, autônomo. Eu tenho que conquistar isso. Não é fácil. Mas é um prazer do caramba quando você pensa uma coisa e faz o que quer. É um prazer enorme. Ok, Adriana. Eu acho que a gente precisa encerrar. Até por conta da telinha. Sim. Obrigada, Derblay. Foi muito maravilhoso. Eu acho que você falou umas coisas assim tão fundamentais para todos nós. Estamos aqui de diversas idades, né? Diversas profissões, mas assim caiu, acho que como uma luva para todo mundo. Que bom, que seja bom. Obrigada, Derblay. Parece que oi, essa sua fala agora do final assim me remeteu àquele o bom, o belo e o verdadeiro, né? Que é, nossa, isso está na infância, está na vida cotidiana, né? Muito lindo mesmo. Muito obrigada, Derblay. Bom, obrigado a vocês. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada, boa Obrigado, noite. muito obrigado, Derblay. Boa noite. Obrigada, Derblay. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Durmam bem. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, viu? Obrigada. Boa noite. Querida.